em ação ativa. E eu perdia muito, porque eu achava que no receptivo já ia vir. Nossa, me posicionei aqui como um consultor, então alguém vai vir e vai chegar até mim. Não é assim, né? E eu lembro de... Eu tive que fazer serviço militar obrigatório, né? Eu tinha meus 18 anos. Eu detestava. Sim. Detestava, porque eu nunca gostei de acordar muito cedo, tinha que acordar 5h30 da manhã, 6 horas estava na instrução. E eu lembro que eu tinha um problema também, que na época eu já tinha barba, eu já estava até feio, mal feita, né? Mas tinha que fazer a barba certinha, cabelo cortado no ponto. E uma vez o sargento me deu um ensinamento que eu lembro até hoje. Ele falou assim pra mim, né? Você não gosta de estar aqui, né? Eu falei pra ele, né? Não. Mas você sabe que você vai ficar o ano inteiro comigo, né? Eu falei, sei. Então, faz o seu melhor, porque fazendo ou não, você tem que estar aqui. É obrigatório esse serviço. Faz o seu melhor. E te garanto, no final do ano, você vai ganhar a sua reservista, você não vai precisar viver no outro ano. Porque se você não fizer o seu melhor, pode ser que eu te reprove. E no outro ano, você vai estar aqui de novo. Então, quando você estiver aqui, faz o seu melhor, mesmo que você não gosta de estar aqui. E é o que você falou do lead, por exemplo, da captação. Talvez você não goste. Pedro, muito obrigado. Quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para nós. E queria começar falando o seguinte. Eu sei que você é um cara que é muito corrido, que tem bastante coisa para fazer, não tem muito tempo disponível, mas eu sei que você quer muito que as pessoas que estão aqui na empresa cresçam, se desenvolvam, que tenham um futuro. E eu quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou para nós. E eu queria começar perguntando para você um pouquinho sobre você. Quem é o Pedro, né? Queria que você se apresentasse para nós. Bom, primeiro, João, é sempre um prazer. Acho que das coisas que eu mais gosto de fazer, bater papo, compartilhar conhecimento e, no final de tudo, aprender um pouquinho mais, acho que é a coisa que eu mais faço por prazer mesmo, não por obrigação e por necessidade. Eu gosto de fazer isso, né? E um pouquinho de mim, né? Um pouquinho de mim... A vida vai nos lapidando, a vida vai nos levando para alguns caminhos, mas o bacana é que a gente consegue preservar a nossa essência, o que a gente é desde de infância, a gente consegue preservar, né? Sim. Para quem já me conhece, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou nascido numa cidade do interior de São Paulo, chama Casa Branca, uma cidade que desde que eu me entendo por gente tem 27 mil habitantes e dessa forma ela ainda está lá com 27 mil habitantes. Eu tive uma infância muito bacana, não nasci num berço privilegiado financeiramente falando, mas um berço de uma família bem estruturada, meu pai e minha mãe, uma relação bacana, minhas irmãs, eu sou filho caçula de uma família de 3 filhos, então tenho 2 irmãs mais velhas, tive uma infância daquela muito na rua, né, repleto de amigos, com a minha mãe sempre puxando a orelha para voltar cedo para casa, tentando passar a perna nela às vezes que já tinha tomado banho e não tinha, e aquelas coisas de criança, e uma vida acadêmica de colégio público, nunca tive acesso a uma formação de maior privilégio, assim, interna, mas eu tive muita felicidade de ter bons professores, bons colegas, então eu tive acesso a uma educação razoável e sempre muito cedo uma vontade de competir muito grande, e eu sempre me atraí pelas coisas diferentes. Então, tipo, tudo que era meio que dentro de uma realidade que todos faziam, que todos conquistavam, não me atraía tanto. Eu geralmente mirava nas coisas do que poucos ou ninguém ainda tinha conquistado. Então, acho que o novo, o diferente, o inovador, desde a infância, me atraiu. E aí, foi baseado nisso que a minha vida foi seguindo. Então, a grande maioria sonha em jogar futebol, eu escolhi basquete. A grande maioria talvez sonha ficar ali perto da família. Eu, aos 15 anos, saí de casa e fui morar numa outra cidade para entender como que era a vida distante dos pais e passei por algumas experiências. Meus amigos escolheram um curso, na maioria, na época de administração, eu escolhi direito para cursar. E sempre, tipo, eu sempre quis criar o próprio caminho, sabe? Sim. E acho que por essas idas e vindas, fui escolhendo, tive uma formação profissional de
mais viés bancário, né? Por mais que eu tenha trabalhado numa instituição, numa ONG, no início da minha carreira, trabalhei num posto de combustível, numa conveniência, mas a formação bancária foi minha maior formação profissional. Trabalhei no Banco Itaú, tive um correspondente bancário do Banco Fixa, e aí depois comecei a empreender. Aí fui empreendendo, tive um correspondente bancário antes da Seven, aí sim a Seven, e aí há 9 anos estou escrevendo essa história aqui, empreendendo e aprendendo dentro da Seven. Perfeito. E eu acho que é bem interessante você falar um pouquinho sobre você, porque também tem relação com aquilo que você faz profissionalmente, né? Você é um cara que atuou muito no ramo de negócios, né? Eu sei que a Seven não é o primeiro negócio que você teve outros negócios. Se puder falar brevemente pra gente aí, eu sei que você teve uma carreira como correspondente bancário, se eu não me engano, teve também a questão de vendas de carros que você fez, né? Então, fala um pouquinho para nós isso daí, por gentileza. Ó, eu empreendi algumas vezes, né? Meu primeiro negócio foi uma empresa de telefonia por voz sobre protocolo IP, VoIP. Sim. Então, lá em 2007, ainda era pouco o tráfego de voz através da internet. Então, tinha na época o Skype, que muita gente utilizava, que era uma forma de você se comunicar por protocolo de internet, mas era uma coisa pouco trabalhada no Brasil ainda, principalmente pela infraestrutura do Brasil ainda ser precária na transmissão de banda larga. Sim. Então, montei essa empresa. Na época, se tinha a minutagem, a tarifa por ligação de telefone fixo, o telefone celular era muito alta, então eu tive essa empresa. Tive um amigo em sociedade lá com o Rafael. Quantos você tinha, mais ou menos? 2007, essa foi uma das primeiras? Eu tinha 22, 22 anos. 22 anos. Legal. Aí montei ela. Aí depois dela, a gente até teve alguma realização, mas a gente não tinha preparo financeiro, a gente não tinha estrutura de gestão, a gente tinha era muita vontade, muito desejo e pouca instrução, pouco preparo. Em paralelo, quando saí dela, eu monto uma loja de móveis usados. Junto, você estava montando? Eu estava e comecei a ir para o pé na outra canoa para ver. E em paralelo, ainda essa loja de móveis usados, falei, poxa, quem vai cuidar do transporte quando a gente vender os negócios? Aí a gente montou quase que uma transportadora de uma Saveiro e uma C10 e uma loja que a gente queria ser maior do que a Casas Bahia, começando comprando armário e guarda-roupa usado. Caramba. Aí tivemos parceria em sociedade com outro amigo, Samuel. Tivemos um tempinho, mas daí logo eu voltei para o mercado formal. Aí eu voltei para o Banco Itaú. E ali que talvez eu tive a minha maior instrução de mercado. Aí que o Itaú que me abriu os olhos para falar assim, olha o quanto que existem possibilidades. Aí quando eu saio do Itaú, aí que eu monto a loja de autos. De autos. Porque eu atendia principalmente revendas multimarcas, na parte de CDC, sessão de crédito. E aí eu via uma ótima oportunidade, gostava do mercado de negócios, né? Então tive uma loja, chamava Autêntica Veículos, aí com outro amigo, o Eduardo, em sociedade. Em decorrência dela, aí que eu montei o correspondente bancário, fazendo uma mescla, né, do mercado que eu mais gostava, que era o mercado financeiro, mas mantendo o viés de empreendedor, querendo empreender. E aí eu monto o correspondente bancário do Fixa, aí aqui em Uberlândia. Quando eu venho para Uberlândia... Aí você já está aqui na cidade mesmo. Aí eu vim para cá em 2010. Aí em 2010 eu chego em Uberlândia, e aí aqui monto o correspondente bancário, entre seus altos e baixos tivemos sucesso, só que em 2012 a gente atravessou uma crise muito, muito delicada, porque o mercado financeiro, bancos de pequeno e médio porte, estavam com muita dificuldade de captar dinheiro de bancos maiores, de ceder seus contratos. Teve alguns escândalos fiscais de alguns bancos e a gente estava com muita dificuldade. E aí o banco que mantinha a nossa operação, ele encerra a atividade de varejo, ele para de ceder crédito. E a gente fica sem nosso produto, né? Nós éramos um distribuidor de dinheiro e o banco falou, não tem mais dinheiro para distribuir. E aí que, pela dificuldade, a gente mesclou. Em 3 meses, a gente foi de uma distribuição de planos corporativos de telefone da Claro para uma distribuidora de equipamentos de rastreador. E aí, nenhuma das duas deu certo e a gente monta a Seven. Então você sai lá daquela questão do banco, né? Que você trabalhava como correspondente, você tinha essa empresa, você vai para Claro, para... Porque nós tínhamos uma equipe, porque negócio é uma coisa muito bacana, né, João? Na época do banco, no correspondente bancário, nós montamos um time muito legal. Eram poucas pessoas, 15 pessoas, mas um time bem, entre estrutura de back-office e estrutura comercial, um time muito legal. Mas esse time estava sem produto.
Então, o Sim. que eu quis fazer? Eu quis preservar o time e achar um Legal. outro negócio, Sim. sendo que eu não tinha mais o correspondente Aham. com o dinheiro para emprestar. Então, aí eu fui atrás da Claro para distribuir planos corporativos para eles. Legal. Só que é um outro business, é uma outra diferente. realidade. E aí o time não se adaptou. Uhum. Eu ainda tentei usar esse time ainda na distribuição de equipamentos de rastreador. Também não Não deu deu certo. E aí esse time se desfez. Entendi. E aí, desse time, só salvou um colaborador, que é o Lucas, que me ajudou na fundação da Seven. Então, Legal. o Lucas foi o único colaborador que foi preservado dessa jornada, e ele inicia a jornada com a gente na Seven, eu, o Lucas e a Fabiana, que Entendi. iniciamos a Seven. Cara, e é muito legal você falar isso, né? Porque acho que as pessoas que não conhecem o Pedro, elas veem o Pedro um pouquinho ali, ela não sabe dessa história toda, que você tem toda essa jornada, essa experiência. Eu acho que é bem legal, muito legal se compartilhar. E aí, a gente tá aqui para falar sobre vendas, né? Para falar sobre isso. Vendas! E por que eu te perguntei sobre a sua jornada? Porque eu acredito que durante esse tempo todo, uma coisa que você teve que fazer para sua empresa chegar até onde ela chegou é vender. Você teve que aprender isso. Você teve que trabalhar, você teve que estudar, você teve que correr muito atrás para entender como vender mais. E eu queria conversar contigo sobre isso, porque eu vejo que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a vender, muita mesmo. E eu lembro até que tinha um método, né, que eu acredito que você até melhorou esse método. Eu queria perguntar, queria que você explicasse mais sobre isso. E assim, eu lembro que esse método ele dava resultado. Só que algumas pessoas não queriam fazer. Eu era um desses casos que não fazia e tinha problema. E eu queria que você me falasse assim, cara, como que é esse método? Explica para mim, por favor. E como que você... Acho que você teve que montar uma metodologia, né, ou um processo. Como que foi isso? Explica para mim. João, muito legal. Primeiro, para mim tudo é venda. As pessoas confundem, às vezes, a relação de vendas sempre quando há a questão monetária, né? Uhum. A venda é quando eu te dou esse bispo aqui de xadrez e você me paga X reais por ele e aí eu consegui vender. Venda é convencimento, venda é um debate, venda é você comprar a minha ideia, venda é uma relação, né? Venda é uma negociação. E quando você entende que a venda ela necessita de um processo para você ampliar a sua chance de sucesso, então, tipo, se eu conseguir colocar vendas dentro de um processo estruturado, eu aumento a chance de êxito de ter ao final dela uma negociação que atende os meus interesses, do que ser uma coisa muito mais casual. Venda não é um sinal da cruz. Vamos lá. Vai dar certo. Se você colocar isso dentro de um processo, você amplia muito a sua chance de ter êxito no processo de venda. E foi isso que a gente fez na Seven, né? Quando a gente montou a Seven, e aí eu tive a ajuda de pessoas que também estavam sendo lapidadas no mercado, mas tinham a sua experiência, a gente entendia que quando nós íamos para o campo, a gente conseguia uma performance nas negociações que a gente tinha acesso. Mas os profissionais que a gente trazia para iniciar com a gente tinham performances muito inferiores. Entendi. Mas não era uma questão de inteligência, de raciocínio, de conteúdo. Eram pessoas que eram tão inteligentes quanto a gente, boas de comunicação, mas não conseguiam performar na venda. E aí a gente decidiu criar um processo de venda próprio, muito baseado no produto que a gente distribuía na época, a proteção veicular. Então, cada produto deve ter um processo estruturado para que ele elucide, para que ele deixe mais claro as características do produto que você tem para distribuir. Então, a gente criou um processo próprio. E a gente chamou ele de 4 pilares. Então, a distribuição e o processo de venda através dos 4 pilares foi para quê? Para facilitar profissionais que muitas das vezes não eram da área de vendas a aumentar o seu êxito distribuindo o nosso produto. Uhum. E aí a gente criou ele. Então, na época, o Rodrigo, que era a figura principal do nosso comercial, foi quem ajudou principalmente na estruturação, o Lucas contribuiu, o Pedro contribuiu, quem nós tínhamos na época, o Tony, o Gian, todos os meninos ali contribuíram, mas a gente criou um procedimento dividido em 4 pilares. E na época, nós tínhamos 4 fases. Então era a fase 1, que era a fase de prospecção e captação, onde eu tenho a responsabilidade de divulgar o que eu faço e capturar os interessados inicialmente naquilo que eu faço, e um processo bem agressivo que a gente criou para fazer essa fase. Um segundo,
pensando em aumentar o tempo de atenção desse cliente, marcando uma visita que a gente chama de agendamento. Então é onde eu consigo um pouquinho mais de atenção e um período no local adequado para a pessoa me receber, para eu fazer de fato a explicação do produto. A fase que nós chamávamos antes de negociação, e hoje a gente usa como sondagem, é aquela fase de início da negociação. Antes a gente já ia para a negociação direto. Perfeito. E a gente tinha uma perca, às vezes, nas negociações, porque a gente já chegava muito afoito querendo apresentar. Então a terceira fase hoje, que a gente vai compartilhar com o pessoal, é a fase da sondagem. É a fase de enriquecer, conhecer melhor nosso cliente, entender as necessidades dele. E aí sim a quarta fase, que antes a gente chamava só de formalização, que é a fase do fechamento. A fase onde nós concluímos e aproximamos as necessidades do cliente com a solução que a gente tem. Perfeito. E você falando assim, eu já percebo que a sondagem ela é muito importante, né, cara? Porque, de fato, é eu aproximar a necessidade da pessoa com aquilo que eu ofereço. Porque se eu não souber quem ela é, o que ela precisa, não tem como eu oferecer o produto, porque senão eu vou oferecer sem saber aonde eu toco nela, né? João, imagina a situação, né? Uma coisa é eu tentar convencer o cliente do quanto que ele precisa do meu produto. Sim. Já pensou em inverter essa situação? E fazer o cliente mostrar para mim, vendedor, o quanto que ele precisa do meu produto? Olha, você falando isso aí é bem interessante, porque eu lembro que acho que lá atrás eu inverti essa equação, inverti durante muito tempo. Eu chegava afoito, ansioso para vender, às vezes demonstrava ali aquela ansiedade, né? Falava coisas até aleatórias às vezes. Você gosta de vendedores? Não, eu acho que, na verdade, esse é o ponto, né? A maior parte das pessoas não gosta de vendedores, né? Quase ninguém gosta aqui no Brasil de vendedor. Por quê? E você já parou para pensar por quê? A gente tem aquele estigma de que tem um jeitinho, né? Não tem? Aquele negócio que o cara quer empurrar alguma coisa pra você, na goela, abaixo, não sei. A visão que eu tenho Uhum. é que, principalmente no Brasil, né? Sim. A relação de venda sempre é caracterizada por ter uma pessoa que está ganhando em cima das minhas costas. Então, tipo, o vendedor está tirando vantagem de mim. Sim. Então, eu entro muito na defensiva com o vendedor, porque eu classifico esse cara como, ele ganha comissão, ele tem interesse. Ele não vai ser imparcial no quanto ele vai falar do produto que ele tem, das características. Então, naturalmente, a grande maioria das pessoas classifica o vendedor, muitas das vezes, como um aproveitador. Verdade. Ele está aqui para passar eu para trás. Sim. Então, se você for com a armadura de vendedor, intitulado como vendedor, visitar um cliente, a chance dele tá defendendo e tá toda hora se esquivando de você é muito grande. A fase de sondagem é justamente para você tentar inverter a situação. Coloque o cliente no papel do vendedor. O vendedor, nesse momento da sondagem, tem que ser o cliente. O cliente tem que explicar para a gente e falar assim, cara, eu preciso muito do seu produto porque eu tenho um veículo, ele está totalmente exposto, e se alguém roubar o meu veículo, eu não tenho da onde tirar o dinheiro, por exemplo, para quitar a dívida que eu tenho dele junto à instituição financeira que eu fiz o financiamento. Se eu fizer o cliente fazer isso, eu não tenho que convencer ele da importância do meu produto para ele. Porque ele já está me falando da importância do produto para ele, né? E é aí que a maior parte dos vendedores da Seven e de vendedores em geral esquecem do papel dele. O meu papel é deixar você, consumidor, confortável o suficiente e você me explicar por que esse produto faz sentido para você. É verdade. Nós usamos a palavra consultor aqui na Seven justamente para que ele dê uma consultoria mostrando o quanto que o nosso produto é aderente, é eficiente, faz sentido para a realidade daquele consumidor, daquela família em geral. E não o contrário. Sim. Mas se eu não conhecer você, se eu não entender suas características, suas realidades, suas necessidades, para que você emprega o seu auto, no nosso caso, um produto com viés de seguro, eu não vou saber fazer essa conexão. Sim. E eu vejo muitos vendedores colocando a necessidade dele na frente da necessidade do consumidor. Uhum. Então, ele está mais importante em vender e ter a sua comissão do que necessariamente em atender, em resolver uma necessidade do cliente. Se ele inverter esse foco, ele aumenta um pouquinho o resultado dele.
é igual um relacionamento, né, Pedro? Você é casado e você, para conhecer sua esposa e tudo mais, você teve que conversar com ela, entender quem era ela, né? Teve que fazer perguntas, porque senão você não consegue conhecer quem é a outra pessoa. Perfeito. E numa relação de vendas é a mesma coisa. Eu preciso saber para quem que eu tô falando, para quem eu tô oferecendo, eu preciso entender quem é essa pessoa. E você falando isso justamente onde eu errei muito, cara, porque quando eu comecei, né, na Seven, isso há 4 anos atrás, eu não era vendedor. Eu era recepcionista de um hotel, e aí quando eu comecei, falei assim, não, deve ser tranquilo, deve ser só conversar e vai dar tudo certo. E era só comissionamento, assim como é hoje, né, comissionamento. Só que, e me atraía ganhar muito dinheiro, né? Ganhar 5 mil, 6 mil, que pra mim na época era uma coisa que eu falei, cara, como que eu vou fazer pra ganhar isso? Só que quando eu cheguei, eu vi que a realidade era diferente. Eu precisava ter um processo, como você falou, eu precisava fazer algumas coisas que iam aumentar a minha chance, porque não é só simplesmente chegar e conversar. Não é simplesmente só chegar e falar, ó, eu tenho esse produto, é assim, assim, assim. Não, eu preciso fazer essa conversa de vendas, que eu acho que é isso que você tá falando. E eu sofri muito no começo, porque eu não fazia as etapas do processo corretamente. E eu acho bem interessante isso que você tá falando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o começo. A primeira etapa que você falou seria a etapa do agendamento, né? Como que seria essa... Desculpa, Sim. A primeira etapa seria a etapa da captação, né? Exato, Captação exato. do lead. Por que é importante eu fazer essa etapa de uma forma correta? O que é isso? O que seria essa captação? O lead ele é como se fosse a matéria-prima. Uhum. Então, o lead é a base para o nosso trabalho. Então, quando eu penso em lead, vamos tentar, para ficar fácil o entendimento. É todo o mineral, é toda a estrutura que eu preciso para depois produzir o resultado final, que é a venda. Então, o lead é onde eu inicio esse processo. Quanto mais qualificado, e o que eu estou falando de qualificação? Quanto mais o lead estiver próximo do cliente ideal que eu desejo, mais chance de converter esse lead, esse nome, telefone, e-mail, endereço, em uma venda, em um contrato, eu vou ter. Perfeito. Só que como que eu aumento a chance de ter muita matéria-prima? Então, quanto mais matéria-prima eu tiver, mais chance de resultado positivo eu vou ter. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu começo a prospectar. O que é uma ação de prospecção? Prospecção é quando eu falo para o mercado aquilo que eu faço. Então, eu me posiciono, por exemplo, meu perfil numa rede social. Então, meu Facebook, meu Instagram, a foto que eu uso no meu WhatsApp, um cartão de visita, meu uniforme, todas as coisas que as pessoas veem de mim me aproximam de ela ter um entendimento do que eu faço. Isso é uma ação de prospecção. Perfeito. E aí pode ser que surja lead sem eu ter que fazer uma divulgação específica, a pessoa pode me procurar porque ela sabe o que eu faço. Então, essa é a primeira ação para você captar lead, você fazer prospecção. O que é uma prospecção ativa? É quando eu pego um panfleto, um cartão de visita e faço a entrega desse, e além de mostrar o que eu faço, eu começo a tentar explicar. Então eu crio um discurso muito simplista, de curta duração, de curto impacto. Então posso fazer isso digital, posso fazer um stories, posso fazer uma foto com um textinho num feed, posso fazer. Posso ir para um posto de combustível, para um sinaleiro que fica um pouco mais de tempo parado. Posso ir fazer uma ação de PAP. São todas ações de prospecção ativa. Sim. Qual é o meu objetivo? Capturar os dados daquele possível cliente. Perfeito. E aí eu tenho que entender, e o bacana é que, quanto de matéria-prima eu quero? Isso é importante, né? Porque você não concorda que matéria-prima demais fica ociosa e vira desperdício? Sim. Então não preciso só de matéria-prima. Então, o quanto de matéria-prima eu dou conta de trabalhar ao longo do período que eu quero trabalhar? Então vamos imaginar que eu quero trabalhar hoje na parte da noite, eu quero fazer prospecção. Hoje é sexta-feira, a gente está gravando aqui, é bacana. Sexta-feira eu vou tirar 3 horas para fazer a ação de agendamento, e amanhã, que é sábado, que é um ótimo dia, eu não quero fazer captação. Eu quero fazer agendamento. Perfeito. Então, para fazer o mapeamento de hoje, sexta-feira e de amanhã, vamos imaginar que eu precise de pelo menos 40 contatos. 40 leads, eu preciso captar 40 contatos. Então, eu faço o meu planejamento para que ele gere pelo menos 40 contatos. E aí eu vou medindo a minha performance. A quanto tempo eu preciso me dedicar para gerar nome, telefone, se eu usar e-mail, endereço da pessoa. Ah, não, eu quero só nome, telefone,
modelo do veículo que ela possui. Uhum. E aí eu vou fazendo essas ações de captação. Perfeito. Então a captação, eu costumo dizer para o pessoal que ela é a fase mais simples do processo, mas muitas das vezes ela é a mais desgastante. Eu acho que ela é simples, Pedro, só que eu acho que muita gente, inclusive eu fiz muito isso, a gente negligencia essa parte. Com certeza. Por quê? Porque a gente precisa de matéria-prima para trabalhar. E eu lembro que antes, né, eu captava pouco, às vezes captava 10 contatos e achava que ia ser suficiente. Só que eu não olhava outras partes do processo. Eu captei 10, quantos eu agendei? Quantos eu fechei? Se eu não fechei nada, eu vou ter que captar mais. Então, assim, eu comecei a entender sobre isso depois, né? Eu acho que eu negligenciei muito, eu acredito que deve ter muita gente que negligencia isso. Que é o seguinte, você tem que captar contato. É a sua massa de trabalho, né, cara? Você tem que começar o seu dia sabendo para quem que você vai ligar. Não só ficar esperando de forma receptiva, igual você falou, tem ação receptiva, tem ação ativa. E eu perdia muito, porque eu achava que no receptivo já ia vir. Nossa, me posicionei aqui como um consultor, então alguém vai vir e vai chegar até mim. Não é assim, né? E isso é bacana. Eu lembro de... Eu tive que fazer serviço militar obrigatório, né? Uhum. Eu tinha meus 18 anos. E eu detestava. Sim. Detestava, porque eu nunca gostei de acordar muito cedo, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, para 6 horas estar lá na instrução. E eu lembro que eu tinha um problema também, que na época eu já tinha barba, né? Você viu, hoje a barba tá até feia, mal feita, né? Mas tinha que fazer a barba certinha, cabelo cortado no ponto. E uma vez o sargento me deu um ensinamento que eu lembro até hoje. Ele falou assim para mim, né? Você não gosta de estar aqui, né? Eu falei para ele, né? Não. Mas você sabe que você vai ficar o ano inteiro comigo, né? E eu falei, sei. Então, faz o seu melhor, porque fazendo ou não, você tem que estar aqui. É obrigatório esse serviço. Faz o seu melhor. E te garanto, no final do ano, você vai ganhar a sua reservista e você não vai precisar me ver no outro ano. Porque se você não fizer o seu melhor, pode ser que eu te reprove. E no outro ano, você vai estar aqui de novo. Então, quando você estiver aqui, faz o seu melhor, mesmo que você não gosta de estar aqui. Olha que louco. E é o que você falou do lead, por exemplo, da captação. Talvez você não goste de fazer aquele processo, mas ele é necessário. Então, se você tem que fazer ele, faz o seu melhor. Porque quanto melhor você executar, mais rápido ele vai acabar, mais rápido você pode ir para a próxima fase, que te aproxima da venda, que é quando você pega o dinheiro, mas tem que entender, ele é parte fundamental do processo. Perfeito. Então, se é para fazer, faz bem feito. Chega lá, executa o trabalho, faz o melhor, pega a quantidade de contato certo, né? Não deixa para depois. E, cara, eu fazia isso, Pedro. Mas olha que ensinamento, né? E você vê, de um cara que eu não gostei tanto tempo de conviver com ele, mas tem uma coisa que eu levo para a vida aí. Então, já que é para fazer, independente se eu gosto ou não da atividade, e se ela é fundamental para o meu sucesso, então eu vou fazer ela bem feita. Perfeito. E hoje a gente tem até uma métrica, né? Que geralmente a gente fala que a pessoa precisa ter 20 contatos captados, né, no dia, para ela conseguir fazer pelo menos uma venda ali ao final do dia, certo? Perfeito. É isso nossa métrica, né? Perfeito. Perfeito. Então ela precisa... Então acho que seria importante você anotar aí e colocar, 20 contatos todos os dias de manhã, para que você... E isso foi o que me deu resultado, tá, gente? Eu tô falando de verdade. Eu trabalhava bastante depois de um tempo, quando eu comecei a aprender a captar o contato e a pegar os 20 contatos, porque eu sei que no final do dia eu vou conseguir fazer uma venda. E o que a gente baseia os 20, né, João? 20 é a média. Então vamos imaginar, eu vou fazer uma realidade que todos os dias eu vou fazer ação de captação? Ótimo, então todo dia eu vou captar 20. Não, eu quero intercalar. Eu quero o dia que eu faça a captação, mas tem dias que eu não quero fazer. Capta 40 contatos no dia. Porque o lead também, como é matéria-prima, ele tem um tempo de duração. Sim. Então, um lead que eu capto hoje, trabalho ele hoje, trabalho ele ainda amanhã e no máximo no próximo dia, eu ainda classifico ele como um lead quente. Um lead que quando eu chamar a pessoa para tentar marcar a visita, é muito provável que ela tenha uma recordação de mim. E isso aumenta a minha chance na segunda fase. Perfeito. Um lead que eu começo... mas por que então eu não posso captar o lead para a semana toda? A chance dessa pessoa já não recordar de mim depois de uma semana é muito alta. E aí o lead vai esfriando. E a chance de êxito na próxima fase, ela é menor. Então, é a matéria-prima de menor qualidade. Então, o lead bom é aquele lead que eu capto hoje, trabalho ele hoje, ou trabalho ele amanhã até no final do dia, ou no máximo no próximo. Depois desse período, eu diminuo muito a chance de ter agendamento. Não que não vá acontecer, mas eu diminuo a chance. Às vezes, na hora que você faz aquela primeira abordagem, a pessoa dá aquele estímulo, né? Dela lembrar que ela precisa e ela tá com interesse, mas se você deixa muito depois, ela já esquece, né? E aí,
é aquela coisa. Como é um processo, João, eu tenho que entender que tem que ser uma storytelling, tem que ser uma história narrada para o cliente, desde o início, que foi lá a prospecção, o processo de captação que eu fiz, até a venda. É uma coisa conectada, é uma coisa sequencial, e não uma coisa aleatória. Então, se eu fiz a captura sua, do seu contato, num sinaleiro, por exemplo, quando eu fazer a abordagem, eu vou citar, por exemplo, na ligação, ô, seu João, conforme eu fiquei com a responsabilidade de entrar em contato com o senhor por telefone, eu estou retornando a ligação agora para a gente marcar a nossa visita para eu fazer a apresentação do nosso produto. Quando eu faço dessa forma, quem está ouvindo do outro lado, mas você ficou de marcar? Então, já é um início de uma relação estabelecida. Eu não ligo para me apresentar. Eu ligo para dar sequência a uma negociação que começou lá no sinaleiro. Eu não começo do zero no agendamento. Então já vamos partir para o agendamento aqui agora. Eu não começo do zero, né? Com certeza não. Eu captei seu contato, seja ele numa ação de PAP, num sinaleiro, num posto de combustível, através de uma indicação, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por uma ação que eu fiz. Eu sei da onde. Então, eu que vou fazer o agendamento, antes de pegar, discar o número seu e tentar fazer a ligação, eu vou me preparar. Onde que eu consegui o contato do João? Qual que é a amarra que eu vou fazer entre captação e agora por que eu estou ligando para ele? Uhum. Então eu vou iniciar um processo de agendamento. Ô, seu João, aqui é o Pedro da Seven, que ficou de ligar para o senhor para marcar o melhor horário para a gente falar. É um bom momento da gente conversar agora? Perfeito. Eu faço essas pausas, por quê? Porque talvez não é um bom momento, um momento que o cliente não vai me dar atenção devida, é um momento que o cliente talvez, lembra, ele não gosta muito de vendedor, e talvez ele vai estar todo, aquele vendedor, tentando me fazer alguma coisa. Então eu vou tentar suavizar essa situação, e eu vou colocar aqui, conforme combinado, tipo, já tem alguma coisa aqui, não é uma ligação aleatória. Sim. Porque na hora que eu captei, eu falei, olha, seu João, então aqui estou captando seus contatos, pode ficar tranquilo que o senhor vai receber a minha ligação nos próximos 2 dias no máximo, tá bom? Muito prazer conhecer o senhor, tenha um bom dia. E eu finalizei a captação nesse formato. Sim. Aquilo ficou já na cabeça do meu cliente. Quando eu ligo, eu estou dando sequência. Perfeito. E não iniciando uma situação. Sim, perfeito. Isso é muito interessante que você está falando, né? Porque eu já começo partindo do ponto que eu deixei uma relação, eu já tenho uma relação com ele, não começo do zero. E eu vejo que às vezes muita gente liga do zero, né? A gente, ô, João, tudo bem? Aqui é o João Pedro da Seven e tudo mais. E eu acho que isso esfria, né? Com certeza. Isso esfria, né? O relacionamento e como que eu vou abordar essa pessoa. Que legal. E o agendamento, Pedro? Como que é isso, né? Eu já tento fazer alguma venda para ele, já faço uma pré-venda. Como que eu faço essa questão? Como que você acredita que seria a melhor forma? João, vamos lá. Nós temos que saber o que nós distribuímos, né? Uhum. Então, para quem distribui serviço, que é algo não tangível e que a pessoa precisa imaginar como que aquilo se emprega na realidade dela, quanto mais eu tiver contato e a possibilidade de explicar com narrativas, melhor é a situação. Então, nosso produto não é um produto para simplesmente a comunicação via texto. Não que não vá dar certo, mas se eu puder ligar para você, é o melhor canal de comunicação para fazer um agendamento, através da ligação. Sim. Então, se eu tiver a oportunidade de falar com o cliente, primeiro, eu vou me preparar antes de fazer a ligação, quem que é o seu João, que carro que ele possui, entender, talvez eu já até faça um cálculo aproximado para saber quanto que ficaria o serviço que eu tenho para oferecer para o senhor, o seguro do seu auto vai ficar tanto, e aí eu vou para a ligação bem preparado. Se o meu cliente atende, o que eu vou tentar fazer? Eu tento induzi-lo para a próxima fase do processo. E a próxima fase, que é o processo de sondagem, eu quero fazer ele presencial. Eu sei que eu aumento muito a minha chance de fazer o processo de sondagem para entrar na negociação presencialmente. Então, o que eu faço no agendamento? Eu quero marcar um encontro. Eu não quero vender. E é meio que um momento de disputa. Porque sabe o que o cliente quer? Ele quer acabar aquela relação que começou na captação agora. Ele está louco para que eu entregue tudo que eu tenho para ele tomar a decisão de sim ou não, se vamos avançar agora. Sim. E qual que é o meu jogo? O meu jogo é manter esse relacionamento vivo, que ele vá para a próxima fase. E aí nós temos um fenômeno que chama aquele consultor, aquele vendedor precoce, que ele cai na narrativa do consumidor
de querer, de fato, vender pelo telefone. Uhum. Se nós quiséssemos consultores que vendessem exclusivamente pelo telefone, nós montaríamos um grande call center de vendas e colocaríamos ali o nosso principal canal de distribuição. A gente tem um call center de vendas por telefone, mas não é nosso principal canal de distribuição. Sim. Nosso principal canal de distribuição são as pessoas indo nas casas ou nos trabalhos dos nossos consumidores. Então, quando eu vou fazer um processo de agendamento, primeiro, estar preparado. Eu não estou ligando de maneira aleatória. Eu sei para quem que eu estou ligando, eu sei de onde que nasceu esse lead, então eu vou dar sequência a algo que começou no ato da captação. Segundo, o que eu quero é marcar a próxima fase. Eu quero marcar um encontro presencial. É o melhor momento de eu fazer. Um momento onde ele vai me dar tempo, 30, 40 minutos de atenção, para que eu possa, primeiro, conhecê-lo mais. Segundo, explicar o quanto o meu produto ou serviço vai, de fato, resolver uma necessidade que ele tem. Até porque, você falando isso, né, Pedro? Até no nosso meio, principalmente, 70% das pessoas já não têm seguro. E elas não têm porque elas, de fato, até esse momento, elas não veem tanto valor ou elas não têm condição total de pagar por um seguro tradicional. E eu acredito que a gente precisa se aproximar desse cliente na casa dele porque ele vai dar mais atenção pra gente. Porque pelo telefone ele não vai dar muita atenção, né? E aí eu sei que às vezes, eu passei muito por isso, que tinha pessoas que tentavam vender pelo telefone e até dava certo. E eu ficava meio que seduzido a fazer isso, sabe, cara? Tentar vender por telefone. Só que a chance, ela é menor. Ela é menor, cara, de venda por telefone. Sabe por que você gostava de vender pelo telefone, João? Porque o ser humano, por natureza, se ele tiver condições de poupar energia, ele vai fazer. Então, se eu conseguir vender pelo telefone, quer dizer que eu não preciso fazer a fase de negociação, não preciso, vou encontrar uma forma de mandar o link para ele fazer uma auto-vistoria, ele me manda e daqui da minha casa eu consegui a venda. O ser humano é preguiçoso. Por natureza. Todos nós somos. Se eu puder evitar o consumo de energia e ter o meu objetivo, eu vou optar por esse caminho. Sim. Mas aí é matemática pura. De todas as negociações que você fez pelo telefone, que você tentou ir até a fase final através do telefone, quantas você conseguiu êxito? Eu não vou conseguir te falar o número, mas foi muito baixo em relação àquelas que eu fui na casa da pessoa, foi muito menor. E se você tivesse feito o processo completo em todas essas negociações, aí eu garanto, a sua performance seria muito melhor. E ela foi, depois que eu comecei a fazer, foi muito melhor. Chegar presencialmente, conversar com a pessoa, ter esse tato com ela, né? Conseguir mostrar a pasta ali para ela. E isso faz com que tangibilize o produto, né? Ela pegar ali, hoje nós temos a tag, né? Ela vê ali o folder com a tag e tudo mais. Então, acho que isso faz tangibilizar o produto, o serviço, que no nosso caso vendemos serviço, mas tangibiliza ele, faz ele ficar material ali, né? Porque a relação de venda, João, ela é uma relação de comprometimento. Sim. Quanto mais comprometido eu tô com esse relacionamento que é a venda, mais chance dele acontecer eu tô. Então, eu, consultor, estou muito comprometido, vou fazer o meu melhor. Quanto mais eu engajar o meu cliente nesse processo, mais chance de êxito a gente vai ter. Ele começou muito pouco comprometido lá no ato da captação. Sim. Ele só cedeu o nome, o telefone, modelo e ano do veículo. Quando ele marca um momento presencial comigo, você não concorda que ele aumenta o engajamento com esse relacionamento? Sim. Ele aumenta o nível de comprometimento dele? Sim. E se eu for para a próxima fase, eu vou ter um cliente mais engajado com esse relacionamento que a gente quer estabelecer, que é a venda. Sim. Então não seja precoce. Não queira pular fase, não queira evitar as etapas, não queira ter atalhos. Os atalhos, às vezes, eles podem, algumas vezes, te iludir, mas eu garanto para vocês, as pessoas que são norteadas, doutrinadas e aprendem a ter os seus caminhos guiados por atalhos, não conseguem prosperar por muito tempo naquilo que eles escolheram. Porque ele não vai ter um caminho sólido, um caminho palpável, um caminho que ele possa depois dar intensidade em uma fase ou outra e ter um resultado melhor no final. Ele vai ter muito mais um resultado esporádico. E aí vai ter dias muito bons, dias terríveis, vão ter semanas boas, semanas terríveis, vão ter meses bons, meses terríveis. Sim. E esse é o problema. A pessoa que acostuma
adotar atalhos, quando ela pega um mês muito ruim, ela desanima. É como uma casa sem um bom alicerce, né? Com certeza. É como uma casa sem um bom alicerce. Se eu não entendo aquilo que eu estou fazendo e se eu não faço de uma forma estruturada, igual você está falando, né, de uma forma correta, eu vou até posso ter resultado. Mas ele não vai ser duradouro e eu não vou saber por que eu estou tendo resultado, né? É idêntico uma casa, porque vamos lá. Antes de eu começar a fazer o alicerce de uma casa, eu não tenho que planar o terreno. Sim. Ele tem que estar, é um terreno, tem acidentado lá e eu tenho que deixar ele no nível. Depois eu faço um alicerce bacana, legal. Aí depois eu faço lá o contrapiso e começo a subir as paredes. E aí depois eu entro com a fase do reboco e cubro as paredes lá com reboco. Depois eu entro com a fase do acabamento. E aí depois eu vou personalizar, colocar os móveis. Tem como fazer o contrário? Não tem como fazer o contrário. Se eu quiser começar pelo final da casa, é muito provável que, não, mas dá para pular etapas. Eu não preciso fazer o reboco dessa forma, eu posso já ir para o acabamento direto, ótimo. O que você vai fazer? Construir uma casa frágil, cheia de problemas, e aí depois você vai colher o fruto de ter feito um processo com atalhos. Uhum. Vamos cozinhar um bolo. Você separa os ingredientes, você vai ter um ritual, você vai misturar os ingredientes numa ordem adequada, porque se você for fazer um processo para cozinhar um bolo lá, para fazer um bolo, tem todos os ingredientes que vêm primeiro, e aí você mistura eles num certo ritmo, numa certa temperatura, você faz alguma coisa, aí no ato de você iniciar o processo que você leva lá, você vai adicionando alguns ingredientes, você deixa a massa descansar por um período, depois você leva ela ao forno. Tem um processo, Exatamente. Né? Tem um processo que você tem que seguir, né? Vendas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cara, é muito legal isso, porque depois que você aprende, por exemplo, depois do tempo todo que eu passei no comercial, eu fui aprender mais pro final do tempo da minha vida comercial, né? No começo eu sofri bastante, cara. E, cara, como eu queria ter entendido isso mais lá atrás. Mas às vezes a gente é cabeça dura. Nossa, às vezes a gente é muito cabeça dura. A gente tá batendo a cabeça e a gente continua fazendo daquela forma que não tá dando resultado. E aí você fica se perguntando, nossa, mas por que fulano tá conseguindo? Por que ciclano tá conseguindo? Mas é porque o cara tá seguindo o processo, ele tá batalhando todo dia para fazer o negócio dar certo, né? E é isso que você está falando. Exatamente. Se a gente adotar um processo de maneira coerente, se eu entender qual que é esse processo e depois eu começar a treinar cada fase do processo de maneira isolada e depois eu combinar ela, eu aumento a minha performance. E aí eu começo a poupar energia e começa a ser uma coisa muito mais simples do que antes. Você conseguiu vender? Consegui. Como que foi? Não sei, só sei que foi. Então, se você estruturar isso, se você criar metodologia para você executar, não foi dessa forma. Olha, eu faço uma captação de maneira adequada, quando eu exijo aqui, eu tenho uma quantidade, eu faço agendamento, e aí no processo de negociação, eu faço primeiro uma sondagem do cliente que a gente ainda não falou, e depois eu concluo, eu amarro o produto que eu tenho com a necessidade do cliente que agora eu conheço, e aí eu tenho a venda. E se você fizer isso de maneira estruturada, aí você vai criar agora o seu ritmo. Sim. João, quanto você quer ganhar esse mês? Pedro, esse mês eu preciso ganhar pelo menos 6 mil reais. Você precisa 6? E quanto que você quer? Eu quero pelo menos 9. 6 eu pago todas as minhas despesas e eu quero ganhar mais 3 para mim fazer algo que eu estou há algum tempo pensando. Então, eu vou me dedicar muito. Ótimo. Para quantas vendas você precisa fazer, João, para ganhar 9 mil reais? Pedro, eu ganho R$250 por venda, então quer dizer que eu preciso de 36 vendas para ganhar aqui os meus 9 mil reais. 36, 40, é isso aí. Beleza, João, então vamos lá então. Vamos fazer. O que você precisa para fazer 36 vendas? Perfeito. Pedro, eu preciso pelo menos ter a oportunidade de fazer 50 visitas, porque se eu tivesse 50 visitas, no percentual que eu tenho aqui de cada 3, eu fecho 2, eu consigo fazer. Então, ótimo, João. Quantas ligações de agendamento você precisa para fazer 50 visitas? Pedro, eu preciso pelo menos fazer 200 ligações, porque de cada 4 ligações eu consigo marcar uma visita. Ótimo, João. Então, para você fazer 200 agendamentos, quantos contatos você precisa, João? Pedro, eu vou te falar que, olha, de cada 5 contatos eu marco uma visita. Então, ótimo, João, você precisa de 1.000 contatos. Perfeito. E você pega 1.000 contatos, divide ao longo do seu mês e você fala lá, eu vou trabalhar 20 dias, então eu preciso agora de 50 contatos por dia. João, é isso que você vai ter que fazer. Então, poxa, quero ganhar mais, quero ganhar menos, vira tudo uma questão matemática. E aí você começa a falar assim, onde eu vou ter performance?
quando você consegue romper uma barreira de não precisar mais de 5 contatos para marcar uma visita. Agora você melhorou tanto na sua ligação que agora de cada 4 contatos você consegue uma visita. Daqui a pouco você vai ficar tão bom nessa fase, de cada 3 contatos você marca uma visita. E você depois vai lapidando as outras fases. Poxa, Pedro, olha aqui, ó, de cada visita que eu vou, de cada 3 eu fazia 2 vendas. Agora, cara, eu tô muito bom. De cada 5 eu faço 4 vendas. E aí você vai melhorando seus indicadores. Então você entende que você vai começar a poupar energia de acordo com o que você vai melhorando em cada fase do processo. Sim. E não querer melhorar no processo como um todo, de maneira geral, combinada. né? Eu vou vendo por partes, né? Eu vou melhorando na parte do agendamento, depois melhoro eu melhoro a captação, depois agendamento, e eu vou por partes melhorando cada etapa do processo. Né? Perfeito. E esse negócio que você falou sobre a questão de gastar energia no começo é igual ao avião, né? Ele pegar voo ali, ele gasta muito combustível, né? E depois, quando ele tá lá em cima, ele vai gastar menos. Exatamente. É a mesma coisa, né? Exatamente. Aí eu uso aquele cenário, porque as próximas fases do processo que a gente fala, são as fases onde eu tenho mais conforto para lidar. Eu vou falar agora do produto que eu domino e vou bater um papo com um cara que eu tenho que conhecer melhor. Perfeito. Eu gosto de conversar, eu quero conversar, quero te conhecer, e eu tenho um produto que eu domino. É a fase mais gostosa do processo. Perfeito. Então, quanto mais eu trabalhar na fase que, teoricamente, é a fase mais desgastante, captação e agendamento, depois eu vou ter mais oportunidade de fazer a fase gostosa do negócio, Perfeito. que é a gente conversar com o cliente, conhecer o cliente, ofertar nosso produto para ele. E eu queria perguntar uma coisa, só para a gente encerrar essa parte do agendamento. Pedro, eu sei que às vezes é difícil você estar ali tentando agendar e você leva muito não no agendamento. Cara, como que você lida com isso? Porque eu sei que você é um cara que teve muitos desafios aí, né? Como que você lida com esse não? Esse não na hora que eu vou agendar, por exemplo. Se eu alinhar a minha expectativa antes de iniciar o processo, eu tenho grandes chances de não desanimar ao longo do processo. Então, vamos lá. Matematicamente falando, se de cada 20 contatos captados eu vou conseguir de 3 a 4 visitas, eu já sei que é muito provável que eu vou levar de 15 a 17, 18 nãos nas ligações. E outra, muitos desses podem nem sequer me atender, nem sequer responder o WhatsApp que eu mandei para ele. Então, primeiro ponto, alinhamento de expectativa. Sim. Eu não vou iniciar uma jornada de 20 ligações querendo ter a expectativa que eu vou ter todos os sims ali. Então, primeira coisa, alinhamento de expectativa. Segundo, quando eu não consigo a próxima fase, e eu estou disposto, eu não vou negociar, eu não vou entregar tudo que eu tenho para o cliente e eu não vou abrir mão disso. O que eu quero aqui agora é marcar uma visita. Eu quero isso. Então, eu não vou entregar para esse cliente nessa fase, nessa primeira tentativa, o que ele quer. O preço, as condições, para que ele compare eu com o concorrente, para que ele me descarte. Eu não vou. E eu estou disposto a receber um não em nome de não entregar o que eu tenho ainda de tesouro, que é o meu preço. Perfeito. Então, eu alinho isso também. E segundo, terceiro e último ponto. Todo não é uma oportunidade de eu fazer uma autorreflexão e ver onde que eu me equivoquei, talvez, naquela condução, para ter me afastado do sim. Será que eu poderia ter feito de outra forma? Será que eu poderia ter melhorado o discurso? Eu pego aqueles 3, 4 sims que eu tive e tento ver onde será que eu acertei e o que mais? Porque daí eu aumento a minha chance de tomar mais sim. Perfeito. Então, se eu seguir esses 3 passos, primeiro, alinhar minha expectativa. Segundo, não abrir mão da minha estratégia. Terceiro, usar os nãos como ponto de melhoria para melhorar a minha performance, eu acho que eu vou conseguir lidar bem com os nãos que a vida nos traz, né, João? Não é só num processo de venda, né? Perfeito. A vida, ela é cheia de não, né? Só que a gente está em busca do sim, né, Pedro? Eu acho que a gente confunde muito, né? Porque eu fico levando os nãos ali, mas eu esqueço que eu estou, na verdade, em busca do sim. E é um processo, né? É um processo. Eu estou buscando sim, cara. Eu estou levando não aqui só. Imagina se o mundo fosse um conto de fadas e tudo que eu quisesse, todo mundo falasse sim para ele. Seria lindo e maravilhoso. O mundo é assim? Não é assim. O mundo é cheio de situações onde as pessoas não vão dar, pelo menos de mão beijada, aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero eu tenho que conquistar. Quanto mais capacitado, quanto mais competente, quanto mais resiliente eu for, mais próximo de conquistar aquilo que eu quero eu vou estar. Perfeito.
Muito bom, cara, muito legal isso daí. E eu lembro que era uma coisa que me desanimava muito, essa questão do agendamento, até eu entender que de fato eu estava em busca do sim. Aí na hora eu coloquei na minha cabeça e fiz esse elemento de expectativa que você tá falando, porque eu achava assim, cara, eu tenho que agendar com os 20. Eu não tem como, cara, você vai agendar com 3, com 4, com 5, né? Conforme você vai melhorando. E quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil para mim agendar e ter o êxito lá. Pedro, beleza, vamos para a parte da sondagem então. O que seria? Vamos falar um pouco mais dessa sondagem. Você falou um pouco lá no começo, mas queria que você explicasse um pouco melhor, né? Se você pudesse até falar um pouquinho mais sobre algumas perguntas que você acha importante fazer na sondagem, para que eu conseguisse ter mais abertura com o cliente, né? Que eu conseguisse ter mais êxito na minha venda. Quais seriam essas perguntas? Eu acho que essa fase, João, é a fase que para mim também foi uma descoberta. Quando iniciei o processo da Seven, por exemplo, eu não tinha ela tão bem essa fase alinhada. A gente ia direto para a negociação, então a gente errou bastante no começo da Seven. E a gente depois começou a entender o quanto que é importante eu conhecer mais o meu cliente para depois ofertar a nossa solução. E é uma relação que está se criando. Vamos voltar. Nós começamos uma relação numa captação. Nós aumentamos um pouquinho esse relacionamento, dando sequência a essa captação por uma ligação, por uma troca de mensagens de WhatsApp, e a gente marcou um encontro presencial. Eu não vou desperdiçar agora esse momento só falando de mim, da minha empresa, do meu produto. Eu quero usar esse momento também para te conhecer, João. Porque Perfeito. Pode ser que é a única oportunidade que eu vou ter para conhecer quem é o João, o que você faz, para que você usa o seu veículo, o que de bem que ele traz para a sua família, se você tem uma família e você emprega ele, em quais funções que você emprega esse auto. Então, antes da gente iniciar uma negociação aqui, João, eu gostaria de fazer algumas perguntas para te conhecer um pouquinho melhor. Garanto que elas vão ser rápidas, objetivas e elas vão me ajudar, 1, a te conhecer um pouquinho melhor e 2, a fazer uma apresentação do produto que eu tenho da melhor forma que ele vai poder te atender, João. Porque o meu produto é assim. O meu produto ele é customizado de acordo com a necessidade de cada cliente que eu tenho. Legal. Então, se me permite 5 minutinhos, João, onde eu posso te conhecer um pouquinho? Claro. E aí eu começo a sondagem. Perfeito. E aí eu vou conhecendo o João, eu pergunto questões pessoais do João. O João é casado? O João tem filhos? Seus pais moram aqui em Uberlândia, João? Ah, como que funciona? O João é da onde? Natural da onde, João? Ah, que legal. E vou me aproximando. Depois eu passo para questões profissionais. João, entendendo um pouquinho mais. Você trabalha com o quê? Faz o quê? Ah, legal, João. Entendi a sua questão profissional. Primeiro eu conheci o João. João, agora falando do carro. Há quanto tempo você tem ele, João? Que valor que ele tem para você, João? Como que você adquiriu ele? Ele é financiado? Não é? João, para que você usa ele? Para questões só familiares, você usa ele no seu trabalho? Ô, João, só você conduz o veículo? Outras pessoas conduzem ele? Perfeito. João, já consumiu algum produto de seguro antes? Ah, importante saber. Eu finalizo nessa parte. E aí, com esse mapa, conhecendo o João como pessoa, conhecendo o João profissional, conhecendo o veículo que o João possui, agora eu tenho elementos necessários para fazer uma boa apresentação do meu produto. Perfeito. Enaltecendo todos os pontos fortes do meu produto com as necessidades que o João tem. Sim. O que eu não sabia até então, e aí foi matador para mim. Antes de iniciar a minha apresentação, eu faço uma pergunta para o João. E qual que é a pergunta matadora que eu aprendi e aumentou muito o meu resultado? João, por que o meu produto é importante para você? Perfeito. Eu inverto a situação para medir o nível de entendimento. Que é aquilo que você estava falando, né? Que o cliente tem. O cliente pode muito bem falar assim, Pedro, não sei. Não, João, mas por que eu tô aqui? Porque a gente conversou, captei seu número lá, liguei para você, você mandou eu vir. Para você, o meu produto deve fazer algum sentido. Me explica aí. E eu tiro isso de você. Que são todos os elementos que eu tirar nessa fase vão ser principalmente seus pontos de observação lá no finalzinho da negociação. Então, se eu tirar isso de você agora
e você falar, é importante porque eu sou um cara que sou responsável, vai que eu bata num outro carro, e aí eu quero ter uma cobertura para indenizar ele, eu não quero tirar do meu bolso. Eu tenho muito medo aqui na minha rua, fiquei sabendo ali que o seu João foi roubado. Eu tenho muito receio porque a dona Maria bateu o carro ontem no sinaleiro. Aqui em Uberlândia você viu, teve uma chuva aí, uma tromba d'água, e encheu d'água lá Rondon Pacheco, e eu, pelo amor de Deus, se eu estivesse lá, eu teria perdido meu carro. E eu vou pegando todos os elementos. Isso. E aí está o ouro da negociação. Perfeito. Se eu não fizer isso agora, antes de iniciar a apresentação, é muito provável que você não me dê mais isso. Perfeito. E lá no final a gente vai sofrer igual eu já sofri muito, né? Que é tendo que ficar contornando a objeção com base em alguma coisa que eu nem sei. Exatamente. Vou contornar a objeção com base no quê? Exatamente. Eu não tenho os elementos que você acabou de fazer essas perguntas, eu não tenho esses elementos, né? E o melhor, João, você vai ser incoerente se você elencar lá no final alguns argumentos que agora você falou que era importante para você. Sim. Não vai ser eu que vou ter que falar, e se a Rondon tiver uma enchente? E se o seu vizinho bateu, teve Eu já carro falei roubado? que meu vizinho foi roubado, eu já Exatamente. falei isso, que ele bateu, que ele foi roubado. Eu já te dei essa... Você quase vendeu o meu produto para você mesmo. Que legal, cara. Ô Pedro, nossa, isso aí é muito importante, né? Porque assim, isso muda totalmente a equação, né? É igual você estava falando, isso inverte totalmente. Eu paro de eu que ter que ficar forçando você para comprar e mostra que, na verdade, você que precisa do meu produto, né? E você entende por que o presencial é tão forte, é tão bom? Chegar nesse ponto de negociação pelo telefone com uma pessoa que eu ainda não conheço tão bem, não é impossível, mas é muito difícil. Então, se eu consigo fazer o processo de venda dividido, pelo menos nessas 3 fases, entre capturar o contato, agendar um momento e visitá-lo de fato, e ter a ação de sondagem, eu aumento muito minha chance. Sim. E aí eu consigo fazer, no final, o processo de venda, no final, que eu deveria agora apresentar meu produto, falar da minha empresa, falar de mim um pouquinho, o profissional que eu sou, ele ficou muito mais fácil. Muito mais tranquilo de fazer. E aí agora eu vou muito mais tirar um pedido de um cara que eu sei que precisa do meu serviço, do ter que ficar convencendo você que você precisa do meu serviço. Quem falou que precisa do meu serviço foi você, não eu. E agora até partindo para a parte do fechamento, que só para a gente amarrar agora, porque a importância da sondagem, né, seria na apresentação do produto, né? Porque na apresentação do produto e serviço agora, eu vou usar os elementos que ele me trouxe para ir mostrando para ele como que ele utilizaria com base em tudo aquilo que ele me trouxe. Por exemplo, se ele fala para mim que ele tem 26, no meu caso, eu tenho 27. Hoje é uma idade não tão risco na seguradora, mas ainda é de risco, então fica um pouco mais caro. E eu vou mostrar por que comigo vai ficar melhor, para ele também. Vou pegar no preço. Se eu falar para ele que eu sou solteiro, isso aumenta a chance de risco dele em alguns lugares. Se eu falar, então eu vou trazendo esses elementos que ele me trouxe, e eu vou apresentando o meu serviço para ele, utilizando aquilo que ele me falou, né? O João, é assim, ó. O final da negociação, né, é o momento onde eu vinculo suas necessidades com a solução que eu tenho, certo? Que daí ele fica personalizado, né? Exatamente, eu vou customizar a nossa negociação. Como eu já tirei de você, você gosta de ser elogiado, João? Com certeza. Gosta. Você acha que o nosso cliente gostaria de ser elogiado? Com certeza. Então, eu inicio a apresentação do meu produto, primeiro, elogiando o meu cliente. Então, o que eu faço? Depois que eu fiz um processo de sondagem e eu capturei dele, que ele falou quanto que esse produto é importante para ele ficar bem, para ele se sentir melhor, ele ter um produto, eu começo elogiando. Que bom, seu João, que eu estou na frente de uma pessoa que tem consciência de entender o quanto que é importante andar com um veículo segurado. O senhor sabia que no Brasil isso é uma exceção. 70% das pessoas não têm produtos de seguro. E que bom que eu estou na frente de uma pessoa que entende que isso é muito importante. E olha, seu João, meu produto reúne todas as condições que o senhor me narrou aqui. E agora eu vou explicar. Antes de explicar um pouquinho do meu produto, eu vou falar de 2 coisas que são muito importantes. Primeiro, vou falar um pouquinho de mim. Assim como você se apresentou, falou da sua vida, falou da sua profissão, eu vou falar quem que é o Pedro. O Pedro está nessa empresa aqui há 3 anos, é uma pessoa que já tem uma carteira de clientes considerável. Então aqui estão as minhas referências, e olha, seu João,
Mais importante do que a venda, eu prezo por bons relacionamentos. Então entenda que eu sou um profissional preparado para estar aqui na frente do senhor. Então, primeiro ponto, eu falo de mim. Perfeito. Segundo, seu João, eu represento uma instituição que está há 9 anos nesse mercado. Então, claro e natural que o senhor depois possa fazer comparações. Mas eu quero que o senhor entenda que a instituição que eu represento tem uma imagem e uma reputação a zelar. É quando a gente fala, quando eles vão lá depois pesquisar em Reclame Aqui, em sites, isso é muito importante para a gente. Ver se é uma empresa sólida, se é um grupo que está há um bom tempo, que é um diferencial competitivo nosso. Sim. E é essa empresa que eu represento. E o bacana é que essa empresa, seu João, ela não aceita que a gente trabalhe no formato multimarcas. Eu não sou um corretor de seguros que vai vender Porto Seguro, Azul, que vai vender Zurich, Tóquio, e para ele tanto faz. Eu vendo Seven, porque eu acredito na empresa, represento ela, confio nela. Então essa é uma empresa que eu atesto para o senhor. E essa empresa tem esse produto. E agora eu chego na fase de falar do meu produto. A pasta que a gente disponibiliza para os consultores é justamente para ele fazer essa narrativa. Com pasta fechada, você se apresenta. Quando você inicia a apresentação da pasta, você fala da instituição. E aí depois daquelas telas complementares que tem, aí eu falo do produto. Porque o produto ele é muito próximo de uma commodity, né? O produto, a mesma cobertura para roubo e furto que nós temos, outros concorrentes têm. A mesma cobertura para colisão, outros concorrentes têm. O mesmo dano a terceiros, outros concorrentes têm. Aí eu vou fazer uma composição de um produto, mas que eu tenho ciência que outras pessoas podem te ofertar. O que eles não têm? Eles não me têm. Não. Eu sou pessoal, é eu que represento essa instituição. E se eu tenho uma boa relação já com você, eu já saí na frente. Perfeito. E eles não representam essa empresa, porque essa empresa quem representa sou eu. Esse é meu diferencial competitivo. Então, quando eu inicio uma apresentação do produto, eu vou enaltecer primeiro esses 2 pontos. Eu como Sim. pessoa, como profissional, minha instituição, e aí o produto, o ponto final. E aí eu vou falar que o produto sana aquelas dores que meu cliente tem. Eu não quero me envolver numa situação de roubo e furto igual meu vizinho e não estar amparado. Eu não quero me envolver numa colisão igual a mulher que eu citei para você e eu quero estar segurado. Eu não quero estar na Rondon num dia de chuva e não ter para onde ir e vir aqui uma tromba d'água e estar sem cobertura. Tá vendo? Para as 3 situações, se você tivesse meu produto, você estaria tranquilo. Você poderia ligar tanto no nosso 0800 ou acionar via WhatsApp ou me ligar, viu, seu João? Eu estou à sua disposição para te amparar nesse tipo de situação. Perfeito. Aí você começa a criar essa relação com ele, igual você falou, né? O diferencial é a empresa, que é uma empresa sólida, o tanto de tempo que ela está no mercado, aquilo que ela entrega, né? E eu, como consultor também, porque eu vou ter essa relação mais próxima com você, né? Igual você falou, o produto, outras empresas vão ter, né? A cobertura em si, na verdade, né? Agora, esse diferencial que é meu relacionamento, o relacionamento da empresa para com o cliente, que João, diferencia, né? Você é seletista ou PJ aqui na SEB? Sou PJ. E por que você acha que você é PJ aqui na SEB? Por que eu acho que eu sou PJ? Uai, não sei, Pedro. Eu acredito muito no empreendedorismo. Perfeito. Para mim, todo mundo que está aqui na SEB é um empreendedor. E quando eu estou fazendo uma relação de vendas, mais importante do que estar estabelecendo um novo cliente para a SEB, eu estou criando um relacionamento para minha empresa. Minha empresa, Pedro, consultor da Seven Seguros. Perfeito. É a minha empresa que está vendendo para você. Verdade, perfeito. A Seven é quem me fornece o produto. Mas quem está te atendendo é a minha empresa. A Pedro, consultor e distribuidor de seguros. Isso é verdade, né? E se eu entender que eu criei uma relação com você para hoje distribuir um produto de seguros e ter a garantia para o seu veículo, quem me impede amanhã de ter um outro produto que faça sentido? Porque agora eu te conheço, seu João. Eu sei de outras necessidades que você tem. E se amanhã também eu estiver distribuindo talvez um produto de crédito para aquisição de veículos e ele estiver na minha mão, talvez eu lembre que o seu João naquela conversa falou que o sonho dele era comprar um outro veículo, ele iria fazer essa troca no final do ano e agora eu tenho crédito. Que tal eu pegar o telefone, ligar para o seu João, marcar uma nova visita e falar: seu João, eu tenho crédito para aquisição de veículos aqui, tem interesse em falar 5 minutinhos como que funciona?
o plano que eu tenho? Perfeito. Eu crio uma relação para a vida, né, na verdade, né, para outros produtos que a Seven tem a oferecer. Exatamente, o portfólio é meu, o cliente é meu. Ele vai ser atendido no seguro alto pela Seven. Sim. A Seven vai me dar outros produtos para distribuir para esse cliente, que ótimo. Mas eu tenho que entender que é o meu negócio que eu estou zelando, é a minha reputação. Perfeito. Então, todos ganham com essa relação. A Seven usufrui, o Pedro ganha com seu sucesso, o nosso back-office ganha com seu sucesso, mas você tem que entender que todos ganham. Então, o processo de venda ele é mágico aqui dentro, porque ele é o processo que, se bem conduzido pelos nossos consultores, todo mundo sai ganhando. Inclusive o cliente final, que se torna um cliente nosso. Perfeito. Pedro, muito legal. Muito interessante esse processo. Ele foi um processo que eu demorei um pouquinho para aprender. Demorou um pouquinho, de verdade. Você sabe, né, na minha trajetória, eu estou 4 anos aqui na Seven. No começo, para mim, foi muito difícil. Gente, eu cheguei a menos. Pedro, eu cheguei, não, sabe o zero, né? Quando você tem menos assim na frente, o valor. Porque eu não fazia as coisas da forma correta, cara. Eu não fazia. Mas quando eu comecei a fazer, e começou a dar certo, nossa, foi uma maravilha. E aí eu fiz, isso que você está falando, né, foi inconsciente. Eu não tinha feito essa ligação do seletista, PJ, minha empresa e tal. Mas na época, eu pensava muito nisso, nessa questão de tipo, cara, eu estou fazendo, né, porque eu tenho uma empresa, eu tenho que zelar por esse CNPJ, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o negócio da forma correta, porque eu tenho que zelar por esse cliente, eu tenho que fazer o negócio, e é uma empresa minha. Eu tenho uma oportunidade aqui de fazer algo diferente do que todo mundo faz. Isso para mim foi muito legal, foi muito importante. Cara, muito legal. E a sua ambição, João, é muito particular. Sim. Onde você quer levar essa empresa é uma decisão sua. Sim. Que vai ser pautada na qualificação que você vai ter, na competência que você vai ter, no esforço que você vai se dedicar, mas ela é sua. Sim. É isso que a gente gosta de fazer aqui, empoderar as pessoas que eles constituam aqui com a gente suas próprias empresas, e que se ela crescer muito e se ele quiser continuar com a gente, que ótimo, a gente vai ficar muito feliz, mas se ele crescer muito e desejar galgar outros voos em outras frentes, que ótimo também, a gente vai ficar muito feliz em fazer e ir cruzando por esse mundo afora. João, já passaram mais de 5.000 prestadores de serviço aqui para a Seven. É muita coisa. 5.000 pessoas que descobriram esse mundo, que entenderam que, através de um processo de venda bem feito, Sim. ele consegue ter êxito e atingir valores que a grande maioria dessas pessoas achava que era impossível. Quem vai ganhar esse dinheiro? Só quem nasceu em berço de ouro, só o médico que teve a formação, só o executivo, só esse cara. Não. Os nossos consultores já conseguiram atingir valores que ele não imaginava ser possível antes. Eu já consegui atingir, eu nunca imaginei que ia conseguir ganhar 6 mil, 7 mil reais, e eu sei que tem gente que ganha muito mais do que eu já ganhei. Isso foi muito interessante, é muito legal. É muito legal. Ô Pedro, fechou. Assim, ó, o que eu queria falar, né? Eu queria que depois, saber se vai ser possível, marcar um outro momento com você, para a gente conseguir entrar agora em técnicas de venda mesmo. Por quê? Porque a gente falou sobre esse processo, que ele é muito importante, mas eu queria que no próximo momento, se você tivesse disponibilidade, a gente marcar para falar sobre técnicas de venda. Você top, Pedro? Com certeza, vamos falar de técnica de venda, vamos falar da sequência desse processo. Se a gente agora tem um relacionamento e deu certo a venda, agora a gente tem uma ação de pós-venda, que é o início de um próximo venda, que esse cara também pode prospectar para a gente e gerar contato e voltar em todo esse processo. E vamos fazer muito bate-papo para que a gente consiga continuar aprendendo, lapidando e melhorando esse processo e talvez sendo aí a oportunidade para muita gente bacana aí ter sucesso com a gente também. Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado desse episódio do Mentor. O Pedro disponibilizou esse tempo para nós e falou que vai disponibilizar um pouquinho mais. Então, muito obrigado, Pedro. Obrigado você, João. Obrigado vocês aí. Façam comentários, façam perguntas. A gente vai trazendo a pergunta de vocês aí. Perfeito. Aqui para dentro, né? Ótimo. Vai perguntando que a gente vai trazendo e respondendo essas perguntas aqui. Muito obrigado e tchau, tchau. Valeu, gente.